Bom, pessoal, hoje a gente vai então com uma modular diferente aqui, né, que é a modular de diabetes e obesidade, uma modular interessante. A gente está aí num período de quarentena, ou seja, sobra pra gente bastante estresse e bastante fome, né? O pessoal está comendo que nem louco, então a gente tem que começar a debater um pouquinho o problema de saúde que a gente pode ter caso não seja remediado esse tipo de situação, né? Então a gente começa hoje aqui com a diabetes em si. A diabetes é um problema clínico, né, relacionado então ali à concentração de glicose no sangue, né? Então a gente tem aqui o termo diabetes, e a diabetes, que é referente então ali a essa alta concentração de glicose no sistema circulatório. Uma alta concentração de glicose no sangue. Certo? Bom, a gente vai dar ênfase hoje numa tipo de diabetes específica, que é a diabetes mellitus. Mas existem dois tipos, né? A diabetes pode ser do tipo insípida. Insípida é quando a gente tem um problema do hormônio chamado de ADH, ou vasopressina. O ADH tem qual função? Ele tem a função de reabsorver água nos nossos rins. Com uma baixa reabsorção de água, automaticamente a glicose vai concentrar. Então a gente tem aqui pouca água, que é o que acarreta esse tipo de problema. Então não é porque eu tenho muita glicose, é porque eu tenho pouca água, mas isso vai automaticamente aumentar a concentração da glicose também, tá? Então é importante destacar que eu posso aumentar a concentração com baixa glicose, baixa tirada do processo. Então é um problema dessa diabetes do tipo insípida. Além da insípida, nós temos a diabetes do tipo mellitus. A diabetes do tipo mellitus, ela já está relacionada com um hormônio chamado de insulina, certo? Mas qual que é o papel da insulina, afinal de contas? Temos que dar uma puxada nesse assunto, né? A insulina, ela tem um papel importantíssimo na homeostase da concentração de glicose no nosso sistema circulatório, ou seja, no nosso sangue. Então o que acontece é o seguinte, olha só, a gente tem aqui então uma homeostase natural do nosso corpo, onde nós temos então 90 miligramas a cada 100 ml de sangue de concentração de glicose. Certo? Então essa é a concentração mediana que a gente tem no nosso corpo, certo? O que acontece? Que depois que a gente gera o alimento, naturalmente esse índice vai aumentar. Então quando a gente começa a ter um aumento da glicose no sistema circulatório devido à alimentação, naturalmente é estimulado então o nosso pâncreas a agir. O pâncreas tem receptores de glicose então na sua estrutura, recebe essa glicose e começa a estimular então ali a produção do hormônio chamado de insulina. Então a gente pode dizer que a glicose é um pré-hormonal, que ela estimula o hormônio a trabalhar, certo? Essa insulina cai no sistema circulatório, ela é produzida através das células beta do pâncreas, né? E segue então pelo sangue até chegar a entrar em contato com as proteínas receptoras de insulina nos tecidos e também principalmente no fígado. Mas também a gente pode colocar isso na musculatura, tá? O que acontece? Quando entra em contato, as células do tecido começam a retirar a glicose do sangue e absorver para o seu tecido. Então o tecido começa a pegar essa glicose para ele. E a mesma coisa acontece então dentro do nosso fígado, que vai ser armazenado na forma de quê? Na forma de glicogênio, né? Começa a ser concentrado dessa maneira, certo? Com o tempo, aí entra outro hormônio que é o glucagon, que vai quebrando essa nossa reserva e vai jogando para o sangue, para manter sempre esse equilíbrio, né? Mas a gente está enfatizando aqui na diabetes, então o glicogênio não é o foco dessa aula de hoje, e sim então o hormônio insulina. O problema é que a gente pode ter então uma carência dessa insulina, né? Ou uma falha, como a gente vai ver, e o resultado disso é que a gente vai ter uma alta concentração de glicose por excesso de açúcar no sangue. Ou seja, nesse caso, a gente tem muita glicose. Tem muita glicose agora no sistema circulatório, certo? Isso acontece de duas maneiras. A gente tem então aqui a diabetes do tipo 1 e a diabetes do tipo 2. A diabetes do tipo 1, também chamada de diabetes juvenil, ela é uma diabetes onde cerca de 90% dos casos ela é de origem congênita, mas não necessariamente genética. Só 10% desses casos têm origem genética. Esse tipo de diabetes, ela pode ser ocasionada por uma falha do desenvolvimento
das células pancreáticas, das chamadas células beta. Tá? Mas ela pode acontecer de uma maneira bastante peculiar também. Ela pode ser considerada uma doença autoimune. Mas como que ela seria uma doença autoimune? Dessa maneira. Tá? O que acontece é que as células beta do pâncreas, que são encontradas nas ilhotas de Langerhans, elas podem ser não reconhecidas pelas células do sistema imunológico, que começa a degradar então as células betas dessa maneira. Então a gente pode ter um ataque do nosso sistema imune às nossas células pancreáticas. E com isso a gente não consegue produzir então ali o hormônio insulina, porque não tem mais as células produtoras. Nesse caso, essa pessoa não vai conseguir produzir insulina. E isso acontece logo que o sistema imunológico começa a se desenvolver. Tá? Isso acontece já numa fase mais juvenil, por isso diabetes juvenil. Essa diabetes ela é mais difícil de ser encontrada. Cerca de 10% dos casos de diabetes hoje em dia são de diabetes do tipo juvenil. Tá? E boa parte delas por causa dessa falha do sistema imunológico, dessa doença autoimune. Tá? Existe outra, porém, maneira de a gente desenvolver esse tipo de diabetes que é interessante a gente destacar, que é a diabetes do tipo 2. A diabetes do tipo 2 é aquela diabetes do vô. Né? A diabetes do tipo 2, cerca de 90% dela tem origem genética. E aí entra um termo muito importante, interessante aqui, que a gente destaca, que é a epigenética. Epigenética é quando o meio influencia na ativação e desativação de genes. E aí a gente tem então agora uma diabetes que o meio pode influenciar diretamente nela. Tá? Então o que acontece? A gente tem aqui uma alimentação onde a gente tem as células alfa e células beta, a beta que produz a insulina, como a gente viu, que vai liberar então essa alimentação para a gente poder então ali armazenar no fígado ou armazenar na musculatura, certo? O problema o que é? É que a gente pode, porventura, desenvolver o que a gente chama de resistência à insulina, tá? A resistência à insulina é quando a gente não consegue mais receber insulina de uma maneira adequada, ou seja, faltam receptores de insulina. Algumas vezes pode até estar relacionado também ao sistema imune, mas tem mais a ver com a simplesmente desativação de uma grande parte dos genes responsáveis pela produção dessa proteína. E aí tu não tem quem receba a insulina. Então, nessa situação, uma pessoa da diabetes do tipo 2, não adianta injetar insulina louco nela, porque ela já tem insulina no corpo. O que lhe falta são os receptores específicos para isso. Então, nessa situação, a pessoa vai ter que esperar o corpo se adaptar. Tá? Então, fica bem claro, nós naturalmente somos sensíveis à insulina, o que nos faz absorver então ali a glicose com facilidade. Quem tem a diabetes do tipo 2 tem a resistência à insulina. E aí, com isso, o que acontece? Ela produz insulina, mas ela vai precisar de muito mais insulina sendo produzida para o corpo poder absorver a mesma quantidade de nutriente. Então, ela vai conseguir chegar no nível glicêmico adequado? Vai, mas vai demorar. Então, por isso que nesse período entre alimentações, ela tem que tomar muito cuidado com o que se alimenta, porque senão sobrecarrega o sistema. E aí, automaticamente, vai ter esse excesso de açúcar no sangue, o que vai acarretar uma série de problemas. Qual que é o problema grave quando a gente tem esse excesso de açúcar no nosso sistema circulatório? Concentração. O sangue, ele deixa de ser, no caso, tão fluido e passa a ser mais viscoso. A viscosidade, então, vai diminuir a capacidade de circulação do sangue. Isso vai gerar o quê? Taquicardia. O coração vai ter que começar a bater mais rápido para tentar bombear esse sangue de forma mais intensa. Então, a sobrecarga cardíaca é bem clara. Outra característica bastante importante é o que acontece nos nossos rins, que é o excesso de açúcar, que ele não vai dar conta de reabsorver e vai sair na urina, por causa da glicosúria, que é açúcar na urina, certo? Isso é um problema sério porque essa sobrecarga renal vai também gerar com o tempo rompimento de canais renais ali das pirâmides renais. Isso pode ocasionalmente gerar falência renal. Isso é um problema bastante sério. Tá? Outra situação interessante é na nossa cicatrização. Por que a cicatrização do diabético costuma demorar mais? Simplesmente porque a gente tem uma sobrecarga de moléculas no sangue. Pensa comigo, tá? Se vocês estão, por exemplo, no trânsito às 6 horas da tarde, está uma fila desgraçada. Se o motoqueiro caiu num acidente, até a ambulância chegar vai dar o pó, porque tem muita fila. É difícil a ambulância chegar ali. Mas se o motoqueiro sofre um acidente às 3 horas da manhã, a ambulância chega rápido, porque não tem trânsito. Essa é a diferença das 6 horas, que é o sangue do diabético, e das 3 horas da manhã, que é o pessoal que tem um sangue normal, certo? Então, o problema é a concentração, que dificulta os elementos de coagulação chegarem. Por isso que dificulta nessa situação a cicatrização também, certo?
Além disso, a gente vai ter também um problema de quê? De necrose de tecidos por falta de nutrientes. Geralmente acontece nas extremidades, com os dedos, as mãos. Pode ver que é muito comum o diabético ter dormência nessa região também, pela falta de nutrição dos tecidos nervosos. E isso também pode gerar problemas, por exemplo, nos olhos, como o aumento de pressão, e com isso ali a gente pode causar até a cegueira. A gente tem uma série de problemas físicos graves causados pela diabetes. Mas peraí, eu tenho um parente diabético. Isso quer dizer que se eles têm diabetes do tipo 2, eu tenho uma chance de desenvolver? Sim, por causa da carga genética. Então eu vou virar diabético? Não. Por quê? Por causa da epigenética. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que dependendo do teu estilo de vida, tu vai desenvolver ou não uma diabetes. Claro que existe uma propensão a desenvolver quem já tem isso na família. E tu pode até mesmo com boa alimentação acabar desenvolvendo, infelizmente. Mas muitas vezes tu pode retardar essa doença através de uma qualidade de vida. O que eu estou falando como qualidade de vida? Se alimentar bem, não ficar ingerindo grande volume de bebida alcoólica, dormir direitinho, fazer atividade física, não ficar pegando balada direto, ou seja, aquela vida chata, mas uma vida que dura. Claro que tem aquela coisa, quem não vive não conta história, beleza? Mas histórias podem reduzir também o tempo. Então toma cuidado ali com a qualidade de vida que vai implicar na ação desses genes. Quer ver um fato interessante? Mães que, por exemplo, têm já no caso uma predisposição gênica para diabetes, e elas acabam se alimentando mal, elas podem ocasionar então a diabetes precoce do tipo 2 em crianças. Então tem, por exemplo, adolescentes com 18, 19, 20 anos, que já tem desenvolvimento da diabetes do tipo 2. E outra coisa também ativada durante esse período é a própria obesidade. Existem genes específicos para desenvolver a obesidade que automaticamente são vinculados pela alimentação materna, alimentação gestacional. A mãe se nutrindo de forma equivocada pode ocasionar esse tipo de problema. Falando de diabetes, da obesidade, então a gente pode falar um pouquinho da obesidade também. Obesidade hoje, junto com a depressão, é um dos grandes problemas da saúde mundial. Claro, não vou nem falar do Covid agora, do Covid-19, óbvio, mas em questão de saúde como um todo, obesidade e depressão são problemas extremamente graves que a gente tem hoje em dia na população, certo? A obesidade, ela tem a ver com o quê? Bom, vamos parar para pensar. O humano antigamente era um animal coletor, Nós íamos lá para coletar o nosso alimento e para tu conseguir comida, tu tinha que ficar andando o dia inteiro, Então tu tinha um gasto calórico para esse consumo. Principalmente de alimentos que a gente tem uma predisposição a gostar, que são os alimentos lipídicos. A gente tem um gosto por esse alimento muito grande, porque ele era uma ótima reserva nutritiva e era muito vantajoso para a gente no desenvolvimento inicial da população humana. Só que o problema é que a gente parou de correr atrás da comida, agora ela vem para o iFood, e o resultado disso é que automaticamente a gente não tem mais esse gasto calórico. Então, o aumento de peso acaba sendo um problema sério. Outro problema é a riqueza dos alimentos agora com sódio, que gera muita retenção de líquido e automaticamente potencializa também a obesidade, certo? Então, a obesidade, ela tem uma predisposição genética, ela tem também a questão da qualidade de vida e do tipo de processamento do alimento. São vários fatores que levam a isso. E a gente vê ali um mapa da obesidade no mundo, A gente está numa situação intermediária problemática, sim. A gente pode estar, então, aqui numa situação de um aumento da obesidade crítica no território brasileiro, nada ainda comparado, claro, com os Estados Unidos, que, meu Deus, lá quase metade da população é obesa. Se alguém já foi na Disney, uma coisa assustadora, aquele pessoal com aqueles carrinhos de golfe, são um monte de gente gordinha assim, é quase igual o I. Não sei se alguém já viu aquele desenho, os caras andam nos flutuadores tão gordos que eles estão, é praticamente a mesma coisa. Então, a gente vê aqui a obesidade como um fator bastante interessante, um problema sério de saúde que está contaminando vários países, principalmente os países em desenvolvimento, pela péssima qualidade de alimentação, certo? É interessante agora que isso tem dois caminhos a seguir por causa do Covid-19. Com os pais em casa, muitas vezes eles estão produzindo mais o alimento, estão melhorando a qualidade de alimento em casa, ou para aqueles que não têm essa aptidão, infelizmente estão pedindo mais comida produzida com grande volume de sódio, comida de aplicativo, e automaticamente são lanches que geralmente são bastante oleosos, com bastante concentração de gordura, e isso gera problema bastante sério na saúde, certo? Bom, então quais são os problemas que a obesidade pode causar? Bom, a obesidade pode causar uma infinidade grande de problemas aqui para o corpo, O que acontece? A gente tem aqui hipertensão, a diabetes, mas peraí, por que diabetes? É aí que vem a intenção da gente conectar essas duas coisas. A obesidade, ela pode sim gerar a diabetes. Por quê? Porque a concentração de gordura, ela pode desativar os
os receptores de insulina. Como é que ela pode fazer isso? Ela pode então desativar isso a nível de DNA, a gente não produzindo essa proteína, ou ela pode então também causar um processo inflamatório, impedindo a formação desse glicocálise, recepção de proteínas especiais ali de forma bastante correta. E isso pode acarretar então a diabetes. Então tu pode, por exemplo, não ter uma predisposição a ter diabetes, tu pode não ter, no caso, uma característica genética para isso, mas pode desenvolver diabetes por causa da obesidade. É um problema sério que a gente relaciona as duas nessa questão. Então tem questões que cobram essa ideia da obesidade vinculada à diabetes e é importante a gente fazer esse destaque, certo? Outros problemas que a gente pode ter também aqui, que são os AVCs, né? Existem então ali dois tipos de AVCs, o AVC hemorrágico e o AVC isquêmico. A isquemia é quando a gente entope o vaso sanguíneo, né? E aí o que acontece? Para de nutrir uma outra região. Essa região ela sofre necrose. Então a isquemia é quando tu tem um acidente vascular com necrose por falta de nutrientes. E tu tem o hemorrágico, que é quando o entupimento gera o rompimento do vaso. Então são dois tipos de acidentes vasculares graves, os dois, né? Temos doenças cardíacas graves porque é muito peso para pouco coração, o coração tende a aumentar ali o batimento cardíaco, isso gera então ali falências na musculatura cardíaca. Temos as osteoartrites, muito peso nas articulações, isso tende a gerar problemas ali então nos membros. Temos a disfunção erétil, isso tem a ver também com os hormônios sexuais são lipídicos, existe uma desregulação no ADH e no LDL e no HDL, que são lipídios, lipoproteínas específicas na produção dos hormônios, e esse desequilíbrio pode causar uma produção de testosterona, por exemplo, e aí vai ter disfunção erétil no caso dos homens, certo? Então são problemas sérios relacionados à obesidade que a gente tem que destacar. Bom, continuando, a gente pode dar uma olhada nos exercícios agora. Essa questão da carta ela foi bem interessante. A Organização Mundial de Saúde pede que governos aumentem impostos sobre bebidas açucaradas. A Organização Mundial de Saúde pediu aos governos que aumentem o imposto sobre as bebidas açucaradas para combater o problema da obesidade no mundo, onde um adulto em cada 3 está com excesso de peso. O pessoal é 1/3 da população, é muita coisa. Em um novo relatório, a agência da ONU afirma que existem provas contundentes de que novos impostos cobrados sobre as bebidas açucaradas, como refrigerantes, reduziria proporcionalmente seu consumo. O aumento de 20% dos preços desse tipo de bebida teria uma redução do consumo da ordem de 20%. É minha pureza. Em escala mundial, o número de casos de obesidade duplicou desde 1980. Em 2014, mais de 1,9 bilhão de adultos, pessoas de 18 anos ou mais, estavam com excesso de peso, e deles mais de 600 milhões eram obesos, que já é um nível muito alto ali de concentração de lipídios no corpo, né? Alternativa A. Sobre nesse sentido, é correto afirmar exceto, está pedindo errado, né? Alternativa A. Como problemas de saúde que a obesidade pode causar, pode-se citar pressão alta, diabetes, câncer e infertilidade. Então muita gente deixou de assinar por causa da diabetes. Tá, mas peraí, e o câncer? Câncer também, por causa do processo inflamatório que o lipídio causa, pode estimular a multiplicação de células que pode ocasionar mutações e, por fim, ali o câncer. Então está correto esse item. B. Os carboidratos são moléculas que desempenham uma ampla variedade de funções, dentre elas fontes de energia, reserva energética e estrutural. São formados principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio, apresentando a forma CH2O multiplicada ali pela variável. Tá certo? C. Os lipídios são moléculas orgânicas formadas a partir de associação entre ácidos graxos e álcool. São insolúveis em água, mas se dissolvem em solventes orgânicos, como a benzina e o éter. São exemplos de lipídios, os óleos, as gorduras, as ceras e os hormônios esteroides. Perfeito, os hormônios esteroides são hormônios sexuais, por exemplo, né? E a D, o pâncreas produz 2 hormônios importantes para a regulação da taxa de glicose, do açúcar no sangue, a insulina e o glucagon. O glucagon facilita a entrada de glicose, que será utilizada para a produção de energia na célula, e seu armazenamento no fígado, na forma de glicogênio. Opa, inverteu. Isso é função da insulina, tá aí o erro da alternativa. Certo? Então só para mostrar para vocês como é que isso aqui pode cair no vestibular, uma relação de obesidade e de diabetes, que é bastante interessante. Tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula de modular.